Os valentões zombavam do novato. Mal sabiam que era um campeão de kickboxing. Carlos Mendes, de 15 anos, observava com apreensão a fachada do Colégio Dom Bosco, enquanto ajustava nervosamente a alça de sua mochila. Era seu primeiro dia depois que sua família se mudara de Porto Alegre para São Paulo. À primeira vista, Carlos parecia um alvo fácil. Magro, de estatura mediana, com óculos retangulares que escorregavam constantemente pelo seu nariz e uma postura ligeiramente curvada que denunciava sua timidez. O que ninguém no Dom Bosco podia imaginar era que, por trás dessa aparência inofensiva, se escondia um campeão juvenil de kickboxing com 3 títulos nacionais em sua categoria. Seu pai, treinador profissional, havia lhe ensinado desde os 7 anos. Lembre-se, Carlos, repetia constantemente, as artes marciais são para te proteger, nunca para intimidar. Carlos havia internalizado essa filosofia a ponto de convertê-la em seu mantra pessoal. Em Porto Alegre, nunca havia tido que usar suas habilidades fora do tatame, mas algo no ambiente do Dom Bosco lhe provocava uma sensação incômoda no estômago. O colégio era um edifício imponente de 3 andares, com um pátio central onde os estudantes se congregavam antes da primeira aula. Enquanto Carlos avançava pelo corredor principal, notava os olhares curiosos pousando sobre ele. Ser o novo sempre era difícil, mas ele tinha a esperança de passar despercebido. Esperança que se evaporou quando, ao dobrar uma esquina, esbarrou acidentalmente em Marcos Oliveira. Marcos era o indiscutível rei do Dom Bosco. Alto, forte, capitão do time de futebol e com um sorriso que derretia a metade do alunado feminino. Ao seu lado, como fiéis tenentes, sempre estavam Diego Santos e João o Magro Pereira. Os 3 formavam uma trindade temida por todos. «Ei, olha por onde anda 4 olhos!» exclamou Marcos, empurrando Carlos contra os armários. O estrondo metálico fez com que vários estudantes virassem para olhar. Carlos simplesmente baixou o olhar. «Desculpa», murmurou, tentando continuar seu caminho. Mas Marcos não havia terminado. «Ouviu, galera? O novato gagueja», zombou, bloqueando-lhe a passagem. «Qual é o seu nome, Girino?» «Carlos», respondeu sem levantar o olhar. «Carlos», imitou Marcos com voz aguda, enquanto Diego e João riam. «Bem-vindo ao Dom Bosco, Carlinhos. Aqui temos uma tradição com os novatos. Não é, galera?» «Uses». Outros 2 assentiram com sorrisos maliciosos. Carlos apertou o punho dentro do bolso de seu moletom, sentindo como a adrenalina começava a fluir por suas veias. Respirou profundamente, lembrando os ensinamentos de seu pai. Não era o momento, nem o lugar. «Tenho aula», disse com voz tranquila, mas firme, desviando do trio e continuando seu caminho enquanto escutava suas risadas às suas costas. As primeiras semanas no Dom Bosco foram um inferno para Carlos. O que começou como pequenos incidentes, empurrões acidentais nos corredores, comentários zombeteiros durante as aulas, risadinhas quando passava, logo escalou para situações mais humilhantes. Na cantina, Marcos derramou, sem querer, sua bandeja de macarrão sobre a roupa de Carlos. Em educação física, Diego escondeu seu uniforme, obrigando-o a fazer a aula com o uniforme de reserva que lhe ficava ridiculamente grande. Durante um trabalho em grupo, João se encarregou de espalhar o rumor de que Carlos havia chorado quando lhe tocou expor. A professora de português, Dona Maria, parecia ser a única que notava algo estranho, mas nunca intervinha diretamente. Se precisar conversar com alguém, havia-lhe dito uma vez depois da aula, deixando a frase no ar. Carlos simplesmente havia assentido com um sorriso educado antes de sair rapidamente. O pátio dos fundos, junto às quadras de basquete, havia se convertido na zona mais perigosa para Carlos. Era ali onde o trio de valentões tinha seu quartel-general e onde Carlos havia sofrido seus piores momentos. Uma tarde, enquanto cruzava por ali para encurtar caminho para a saída, escutou a voz de Marcos. «Carlinhos, que coincidência te encontrar aqui!» Carlos se deteve, avaliando suas opções. Podia dar a volta, mas isso significaria dar-lhes o gosto de vê-lo fugir. Decidiu seguir adiante, ignorando-os. Má decisão. Em questão de segundos, estava rodeado pelos 3. Diego lhe arrebatou a mochila e começou a tirar seus cadernos, lançando-os ao chão. João filmava tudo com seu celular entre risadas. «Vamos ver que segredos guarda nosso amigo Carlinhos», comentou Marcos, pegando o telefone de Carlos do bolso de sua jaqueta. «Oh, o que temos aqui?» O sangue de Carlos gelou.
Em sua galeria havia fotos de suas competições de kickboxing. Se as vissem, seu segredo ficaria exposto. Por um instante, considerou detê-los fisicamente. Seus músculos se tensionaram, preparados para atuar, mas se conteve. Não assim, não ainda. Devolva o telefone, disse com uma calma que surpreendeu inclusive a ele mesmo. Marcos ergueu uma sobrancelha, intrigado por essa repentina mudança de atitude. Olha só, o ratinho tem voz. E o que vai fazer se eu não te devolver? Carlos sustentou seu olhar sem piscar. Simplesmente estou pedindo que me devolva. Algo em seu tom fez com que Marcos hesitasse por um segundo, mas rapidamente recuperou sua fachada de superioridade. Vamos fazer mais divertido. Se quiser seu telefone, terá que se ajoelhar e pedir como um bom cachorrinho. As risadas de Diego e João ressoaram no pátio. Vários estudantes que passavam por ali se detiveram para observar, formando um pequeno círculo ao redor da cena. Ninguém interveio. Ninguém nunca intervinha quando se tratava de Marcos e seu grupo. Carlos sentia a humilhação ardendo em seu peito, misturando-se com uma fúria contida que ameaçava transbordar. Nesse momento, uma voz ressoou do outro lado do pátio. Ei, o que está acontecendo aí? Era seu Zé, o professor de educação física, que se aproximava com passo decidido. Marcos rapidamente guardou o telefone de Carlos em seu próprio bolso. Nada, professor, só estávamos conversando, respondeu com seu melhor sorriso inocente. Seu Zé olhou para Carlos, quem mantinha a cabeça baixa. Tudo bem, Mendes? Carlos assentiu em silêncio, enquanto recolhia seus cadernos do chão. Não tinha sentido envolver um professor, isso só pioraria as coisas. Continuem seu caminho todos, ordenou seu Zé, dispersando os espectadores. Ei, vocês três, quero ver vocês na minha aula pontualmente amanhã, entenderam? O trio assentiu, afastando-se enquanto Marcos sussurrava a Carlos. Isso não terminou, Carlinhos. Amanhã continuamos nossa conversa. Essa noite, deitado em sua cama, Carlos repassava mentalmente o incidente. Seu telefone, afortunadamente, havia sido devolvido depois que seu Zé insistisse, mas a humilhação persistia. Durante semanas havia suportado o assédio em silêncio, esperando que, eventualmente, se cansassem e o deixassem em paz. Mas agora entendia que isso não ia acontecer. Com um suspiro, se levantou e foi para o pequeno ginásio que seu pai havia se acondicionado na garagem. Necessitava descarregar sua frustração. Enquanto golpeava o saco pesado com precisão e potência, as palavras de seu pai ressoavam em sua mente. Um verdadeiro guerreiro sabe quando lutar e quando se conter. Depois de uma hora de treinamento intenso, Carlos tomou uma decisão. Já não se conteria. Não utilizaria sua força para agredir, mas tampouco permitiria que seguissem pisoteando sua dignidade. Era hora de estabelecer limites. No dia seguinte, entrou no colégio com uma determinação renovada. Sua postura era mais ereta, seu olhar mais direto. Vários companheiros notaram a mudança, olhando-o com curiosidade, enquanto avançava pelos corredores até sua primeira aula. Durante o recreio, Lúcia Torres, uma garota de sua classe de matemática com quem mal havia trocado palavras, se sentou ao seu lado na cantina. Você parece diferente hoje, comentou, observando-o com interesse. Mas, presente? Carlos esboçou um pequeno sorriso. Talvez eu esteja. Todos viram o que Marcos e seus amigos têm estado fazendo com você, continuou ela, baixando a voz. Não é justo, mas ninguém se atreve a enfrentá-los. Você tampouco? Perguntou Carlos, sem tom acusatório. Lúcia baixou o olhar envergonhada. Suponho que não sou tão valente como gostaria. Às vezes a valentia não é enfrentar outros, mas a si mesmo, respondeu Carlos, surpreendendo-se de sua própria maturidade. A conversa foi interrompida pela aparição de Marcos e seus capangas, que se aproximaram de sua mesa com expressões zombeteiras. Olhem isso, Carlinhos conseguiu namorada, exclamou Marcos, provocando risadas entre os estudantes próximos. Não tem melhor gosto, Lúcia? O rosto da garota avermelhou, mas antes que pudesse responder, Carlos se pôs de pé, lentamente. A cantina se sumiu em um silêncio expectante. Já chega, Marcos, disse com voz tranquila, mas firme. A surpresa foi evidente no rosto de Marcos, que não esperava essa reação. Rapidamente, a camuflou com um sorriso desdenhoso. Perdão? Disse. Algo, Carlinhos. Disse que já chega, repetiu Carlos, sustentando seu olhar sem piscar. Você me humilhou, me roubou, tentou me intimidar, acabou. A cantina inteira continha a respiração.
Ninguém, absolutamente ninguém, havia desafiado Marcos Oliveira de forma tão direta. Vejam, vejam, respondeu Marcos, recuperando-se da surpresa inicial. Parece que o ratinho encontrou sua voz. E o que pensa fazer a respeito, hein? Carlos não respondeu imediatamente. Em seu lugar, se limitou a recolher sua bandeja. Não vou brigar com você, Marcos. Não tenho medo de você, mas tampouco tenho nada a te demonstrar. Enquanto se afastava, sentiu uma mão em seu ombro, que o girou bruscamente. Diego havia-lhe bloqueado a passagem, enquanto João começava a gravar com seu celular, antecipando o que viria. Marcos se aproximou até ficar a centímetros de seu rosto. Ninguém fala comigo assim, entendeu? Sussurrou com raiva contida. Ninguém. Carlos sentiu o empurrão antes de poder reagir. Sua bandeja caiu ao chão com estrondo e ele teve que se apoiar em uma mesa, para não cair. A cantina inteira os observava agora, alguns com expressões preocupadas, outros expectantes, muitos simplesmente aliviados de não serem eles o alvo de Marcos. Essa tarde, atrás das quadras, continuou Marcos, envaidecido pelos murmúrios de aprovação de alguns estudantes. Vamos te ensinar o que acontece quando alguém se acha mais esperto que nós. Carlos recolheu sua mochila do chão com calma. Não respondeu à ameaça, simplesmente assentiu levemente antes de sair da cantina. Durante o resto do dia, o rumor da confrontação se espalhou como pólvora por todo o colégio. Para quando soou o último sinal, todos no Dom Bosco sabiam que Marcos Oliveira e o novato teriam um enfrentamento atrás das quadras. Carlos passou por seu armário para deixar alguns livros antes de se dirigir ao lugar combinado. Enquanto caminhava pelos corredores, notava os olhares que o seguiam, alguns de compaixão, outros de mórbida curiosidade. Ninguém esperava que sobrevivesse à surra que seguramente Marcos e seus amigos lhe dariam. Lúcia o alcançou justo antes que saísse ao pátio. Não tem que fazer isso, lhe disse, preocupação genuína em sua voz. Pode falar com o diretor, denunciá-los. Carlos negou com a cabeça. Isso vai além de Marcos e suas ameaças. Se trata de marcar um limite, de não permitir que o medo dite minha vida. Mas são 3 contra 1, insistiu ela. Carlos esboçou um leve sorriso. As aparências podem enganar, Lúcia. E com essas enigmáticas palavras, se dirigiu para as quadras. O pátio dos fundos estava inusualmente concorrido para ser final da jornada escolar. Estudantes de todos os cursos haviam se congregado formando um semicírculo, deixando um espaço central onde já esperavam Marcos, Diego e João. A notícia havia corrido tão rápido que inclusive alguns professores pareciam ter se inteirado, pois seu Zé observava de uma distância prudencial, pronto para intervir se a situação se descontrolasse. Ao ver chegar Carlos, Marcos sorriu com suficiência. Vejam, pensei que fugiria como o covarde que é. Carlos deixou sua mochila no chão e deu um passo adiante. Sua expressão serena desconcertou Marcos, que esperava ver medo em seus olhos. Não sou um covarde, Marcos, e tampouco quero problemas. Mas se insiste nisso, não me conterei mais. As risadas de Diego e João acompanharam suas palavras. Se conter, você, zombou Diego. O que vai fazer? Nos golpear com seus livros. Carlos permaneceu impassível. Última oportunidade. Podemos terminar isso agora mesmo. Cada um vai para seu lado e amanhã começamos do zero. A oferta parecia tão ridícula vindo do supostamente indefeso Carlos que Marcos não pôde conter uma gargalhada. Ouvem isso, galera. Carlinhos está nos dando uma oportunidade. Se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal. Aqui o único que precisa de uma oportunidade é você, perdedor. E com essas palavras lhe deu um empurrão que deveria tê-lo derrubado, mas Carlos, antecipando o movimento, mal se moveu. A surpresa no rosto de Marcos foi evidente, mas rapidamente se transformou em raiva. Tentou lhe dar um soco, mas dessa vez Carlos se moveu com uma velocidade e precisão que deixou boquiabertos a todos os presentes. Em um movimento fluido, desviou o golpe e, usando o impulso de Marcos, o fez perder o equilíbrio com um simples desvio de seu braço. Marcos cambaleou desconcertado pelo que acabava de acontecer. Que diabos! Murmurou enquanto Diego e João trocavam olhares de confusão. O público que os rodeava começou a murmurar. Ninguém podia acreditar no que estavam vendo. O tímido novato acabava de desviar com facilidade o ataque de Marcos Oliveira. Te avisei, disse Carlos com calma. Não quero brigar, mas sei me defender. A humilhação acendeu ainda mais a fúria de Marcos. Peguem ele, ordenou a seus amigos,
que duvidaram um instante antes de se lançarem contra Carlos. O que se seguiu deixou a todos os presentes de boca aberta. Com movimentos precisos e controlados, Carlos desviou, bloqueou e neutralizou cada ataque. Não estava golpeando para ferir, simplesmente usava a força e o impulso de seus atacantes contra eles mesmos. Diego acabou no chão depois de tentar um ataque que Carlos converteu em uma projeção perfeita. João, após receber um bloqueio doloroso, mas não lesivo, retrocedeu esfregando o braço. Marcos, vendo seus amigos neutralizados com tanta facilidade, sacou um canivete de seu bolso. O arquejo coletivo foi audível. Isso já não era uma briga de colégio, era algo muito mais sério. "Já basta!" gritou seu Zé, avançando para eles, mas se deteve ao ver que Carlos levantava uma mão, indicando-lhe que mantivesse a distância. "É sua última oportunidade, Marcos", advertiu Carlos, sua voz agora carregada de uma autoridade que ninguém lhe havia escutado antes. "Guarde isso e acabemos com essa bobagem." Marcos, cego pela humilhação e a raiva, se lançou sobre ele com o canivete. O que ocorreu à continuação ficaria gravado na memória coletiva do Dom Bosco durante anos. Com uma precisão milimétrica, Carlos desviou a lâmina, agarrou o pulso de Marcos e, aplicando pressão em pontos específicos, o obrigou a soltar a arma, enquanto o imobilizava no chão com uma chave que parecia tirada de um filme de artes marciais. "Acabou", disse Carlos, mantendo Marcos imobilizado sem aparente esforço. "Entende? Acabou o assédio. Acabaram as ameaças. Acabou o medo." Marcos, com o rosto contra o chão e o braço dolorosamente torcido atrás de suas costas, assentiu freneticamente. Carlos o soltou e se pôs de pé, recolhendo o canivete e entregando-o a seu Zé, que observava a cena com uma mistura de assombro e alívio. O silêncio que se seguiu foi rompido por um aplauso solitário, logo outro, e de repente todo o pátio explodia em vivas e aplausos. Os estudantes que durante semanas haviam sido testemunhas silenciosas do assédio, agora celebravam a queda dos valentões. Essa tarde, sentado no escritório do diretor junto a seus pais e os de Marcos, Carlos explicou sua versão dos fatos. O canivete, junto com o vídeo que João havia estado gravando e que incriminava os 3 assediadores, foi evidência suficiente. Marcos, Diego e João foram suspensos, e só a intercessão de Carlos, que pediu uma segunda oportunidade para eles, evitou sua expulsão definitiva. "Por que os defendeu depois de tudo o que te fizeram?" lhe perguntou Lúcia dias depois, enquanto compartilhavam um banco no pátio durante o recreio. Carlos encolheu os ombros. "Todos merecemos a oportunidade de mudar e aprender de nossos erros. Meu pai sempre diz que o verdadeiro poder não está em derrotar outros, mas na capacidade de mostrar compaixão, inclusive com quem não a teve com você." O ambiente no Dom Bosco havia mudado drasticamente. Carlos, o antes invisível novato, agora era respeitado e admirado. Alguns estudantes inclusive lhe haviam pedido que lhes ensinasse alguns movimentos de defesa pessoal, o que levou seu Zé a propor-lhe iniciar um clube de artes marciais no colégio. Marcos, após seu regresso da suspensão, mantinha a distância e evitava o contato visual. Diego e João pareciam igualmente intimidados. Mas um mês depois do incidente, ocorreu algo inesperado. Durante uma aula de educação física, enquanto formavam equipes para uma partida de basquete, Marcos se aproximou de Carlos. "Ei", começou claramente incômodo. "Eu queria me desculpar por tudo. Me comportei como um idiota." Carlos o observou em silêncio, avaliando a sinceridade de suas palavras. "Não espero que sejamos amigos nem nada", continuou Marcos. "Só queria que soubesse que tenho pensado muito no que aconteceu e, estou tentando mudar." Para surpresa de todos os presentes, Carlos esboçou um sorriso e estendeu sua mão. "Todos cometemos erros, Marcos. O importante é aprender com eles." Marcos apertou sua mão com evidente alívio. Não se converteriam em melhores amigos da noite para o dia, mas era um começo. O resto do curso transcorreu sem maiores incidentes. O Clube de Artes Marciais de Carlos se converteu em um dos mais populares do colégio, com uma ênfase especial na filosofia da não-violência e o respeito. Inclusive Diego havia se unido, demonstrando um talento natural que surpreendeu a todos. Uma tarde, enquanto Carlos recolhia suas coisas depois de uma sessão do clube, seu Zé se aproximou dele. "Sabe, Mendes, quando chegou ao Dom Bosco, pensei que era só outro garoto tímido que passaria despercebido. Me alegra ter me equivocado."
Carlos sorriu. Às vezes as pessoas mais tranquilas são as que têm mais a oferecer, professor. Só necessitam da oportunidade de demonstrá-lo. Seu Zé assentiu com aprovação. Você mudou este lugar, sabe? Não só por enfrentar Marcos e seu grupo, mas por como o fez. Demonstrou que se pode ser forte sem ser um valentão, que se pode ganhar respeito sem inspirar medo. Essa é provavelmente a lição mais importante que me ensinou meu pai, respondeu Carlos, guardando seu equipamento na mochila. A força verdadeira não está em fazer dano a outros, mas na capacidade de evitá-lo, inclusive quando tem todo o poder para fazê-lo. Enquanto caminhava para casa essa tarde, Carlos refletia sobre os últimos meses. Havia chegado ao Dom Bosco como um desconhecido, temeroso e retraído, tentando passar despercebido. Agora caminhava com a cabeça alta, saudado por outros estudantes, respeitado não por medo, mas por admiração. As palavras de seu pai ressoavam em sua mente. Um verdadeiro guerreiro não busca demonstrações, Carlos. Sabe quem é, e isso lhe basta. Não necessita da validação de outros, nem busca conflitos para provar seu valor. A verdadeira força está dentro, em seu caráter, em seus valores. Pela primeira vez desde que chegou a São Paulo, Carlos se sentia completamente em paz consigo mesmo. Havia enfrentado seus medos, havia estabelecido seus limites sem se converter naquilo que desprezava, e no processo havia ajudado outros a encontrar um melhor caminho. O Colégio Dom Bosco já não era um lugar que temia, mas um lugar onde havia encontrado sua voz, seu lugar, e talvez inclusive novos amigos. Tudo porque finalmente havia decidido deixar de se esconder e mostrar sua verdadeira força, não com punhos nem ameaças, mas com dignidade, controle e compaixão. Essa noite, enquanto jantava com seus pais e lhes contava sobre seu dia, seu pai o observou com evidente orgulho. Estou orgulhoso de você, filho, lhe disse. Não por suas habilidades em kickboxing, mas por como tem escolhido usá-las. Essa é a verdadeira marca de um campeão. Carlos sorriu, sabendo que a verdadeira vitória não havia sido derrotar Marcos aquele dia atrás das quadras, mas ter transformado uma situação de ódio e medo em uma oportunidade para o crescimento e a mudança. Não só para ele, mas para toda a comunidade do Dom Bosco. E assim o garoto que uma vez foi alvo de zombarias e humilhações havia se convertido não em outro valentão, mas em algo muito mais poderoso. Um exemplo de como a verdadeira força reside no autocontrole, a dignidade e a capacidade de estender uma mão, inclusive, a quem uma vez te machucou. Porque, como Carlos havia aprendido, às vezes o maior poder não está em golpear, mas em saber quando se deter. E a maior vitória não é fazer cair seu inimigo, mas ajudá-lo a se levantar e mostrar-lhe um caminho melhor.